Nos últimos anos, tem crescido muito a presença de mulheres negras no cenário das lutas sociais, envolvendo questões de raça e gênero. E muitas vezes suas vozes se expressam por meio das artes cênicas e audiovisuais, especialmente da música e da dança. Do jeito que tudo anda, é perna debaixo do pé. Não há mais o que falar com quem perdeu o dom de escutar. A língua vai fora da boca, no ódio se constrói a fé. O grito engoliu a garganta, juízo que é bom, ninguém mais quer. Ninguém mais quer. Segue devagar pra se ter com que pontuar. O samba é que socorre a gente de tamanho azar. Sai pra lá, tá ruim de aturar, mas a danada da vida segue devagar pra se ter com que pontuar. O samba é que socorre a gente de tamanho azar. Nossa convidada de hoje faz parte de uma geração de mulheres que pesquisam e interpretam gêneros musicais brasileiros, seus compositores, ritmos e raízes. Nascida em Niterói, foi criada no bairro de Tribobó, na cidade vizinha de São Gonçalo, onde se revelou muito cedo sua vocação para a música. Iniciou-se então uma trajetória alimentada pela capoeira e pelos terreiros de candomblé, tendo sido confirmada como EQEGE quando tinha apenas 14 anos. Aos 17, já morando no bairro da Engenhoca, começou a se aproximar do samba, sob a influência de artistas como Mingo Silva, Yuri Portela e Felipe Ornelas. Formada em redes de telecomunicações, com MBA em Sistemas de Comunicações Móveis pela Universidade Federal Fluminense, começou a cantar em rodas de samba após seus 30 anos. Desde 2012, é cantora e produtora do grupo Moça Prosa, movimento de mulheres sambistas nascido na Pedra do Sal, zona portuária do Rio. Em 2018, começou a participar de coletâneas em parceria com outras mulheres no livro Macembas e Alodês, Vozes Femininas e Vozes Femininas Negras. E desde então faz parte do Aurê, projeto musical que trata das influências afro-brasileiras nas artes e na culinária e também das religiões de matriz africana. E agora se prepara para lançar seu primeiro álbum solo, que reúne composições de amigos e músicas autorais. Vamos conversar com a cantora, compositora, produtora e EQEGE, Fabiola Machado. Olá, boa noite. Feliz demais de estar aqui, conversando. Obrigada pelo convite. Aí é para nós, Fabiola, um imenso prazer receber em nosso programa uma pessoa cujo talento a gente já conhece pessoalmente por sua participação no projeto Aurê. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Você começou a cantar muito cedo, aos 10 anos de idade, quando morava em São Gonçalo. Como é que foi isso? Quando as pessoas me perguntam onde eu comecei a cantar, e aí eu vou te contar uma trajetória bem rápida desses últimos 10 anos que eu tô na música, efetivamente sentada, cantando, aprendendo, olhando a roda de samba de dentro para fora. Eu sempre vi as pessoas dizendo, eu aprendi na escola Vila Lobos, eu fiz aula de canto com fulano, ciclano. Eu tinha muita receio de falar onde eu comecei a cantar. E hoje, olhando a minha trajetória, eu vejo que aos 10 anos eu chego ao terreiro de candomblé e ali eu me via cantora. Foi ali no terreiro que foi os primeiros cânticos que eu comecei a despertar a minha voz. Então, eu falo hoje com todo o orgulho do mundo que eu comecei a cantar nos terreiros de candomblé, em umbanda, que eu frequento desde os meus 10 anos. E é lógico que fui aprimorando, fui estudando, fui me capacitando, mas com o maior orgulho de dizer que eu comecei ali a cantar para orixá, cantar para inquices, vodunces que chegavam no terreiro. Então, esse desejo, esse amor pelo canto, eu falo muito que a minha religião, ela canta para tudo. A gente canta quando acorda, quando dorme, quando come. Então, a música estava em mim ali desde o meu primeiro agueré ouvido ali no terreiro.
E você foi iniciada no candomblé ainda criança, tornando-se equede aos 14 anos. Seus pais eram do terreiro também? Não, não era no terreiro. Inclusive, essa história eu conto no primeiro livro que eu participei, Macembas e Aludez, de como eu cheguei ao terreiro. Esse terreiro já existia, já estava presente ali no meu bairro. E num final de tarde eu ouço um agueré tocar, a porta estava aberta, chovendo, as crianças não estavam na rua. Eu entrei no terreiro porque era o único lugar que eu vi aberto. Foi para se proteger da chuva. Eu era uma criança que vivia muito na rua, né? Então é muito interessante essa história que quando eu ouvi o agueré, tava frio, eu sentei num banquinho, aqueles banquinhos de madeira, e fiquei ali sentada até que o orixá Ogum já, que é o meu próprio orixá, chamou uma menina e pediu que me chamasse até ele foi até a mim, se abaixou, colocou uma ideia no meu braço e falou: a partir de hoje você mora aqui. É lógico que eu não entendi nada que ele falava, eu conto isso no livro, que ele parecia ter 2 metros de altura, e eu não entendi absolutamente nada do que ele estava falando, mas dentro de mim eu sabia que ele estava dizendo que era para eu ficar ali, que ali seria minha casa. Então eu passei a morar no terreiro, eu morei lá até os meus 17 anos, porque é muito interessante, eu sou filha do Ogum mesmo, né? Porque eu não era batizada na igreja, né? E meu pai de santo, que foi Bira do Ogum, que quem me confirmou para a mãe Zuleika de Iemanjá, eu sou Equede de Iemanjá Ogunté, de Zuleika de Iemanjá. Hoje eu pertenço ao Mejuaru e Equede do Ogum, mas eu sou Equede de Iemanjá Ogunté. E ela falou: olha, como que eu vou fazer para sua mãe deixar você morar aqui? Você só tem 10 anos. Eu falei: você pode ser minha madrinha, porque eu não sou batizada. Então, meu pai de santo, que era Bira do Ogum, baiano, falou para mim: olha, realmente para você confirmar tem que batizar. Então me batizou, já passei a morar naquela casa. Eu falo muito que é o caminho, né? É o caminho, o destino de cada um. E minha mãe se passou a ser muito amiga dela, minha mãe, meu pai. Então, tornamos-se numa família só. E eu passei a morar no terreiro e ajudar com tudo no terreiro. Ser ali o braço direito da mãe Zuleika. Seus pais aceitaram bem isso, você morar num outro lugar? Eram perto, né? Era bem perto. E aí eu vou te falar uma coisa que talvez as pessoas não tenham consciência sobre isso. O que é um terreiro na vida e em uma comunidade. Talvez seja a única porta aberta muitas vezes. Eu precisava daquele espaço, fico até emocionada porque eu precisava muito daquele lugar. Então, eu acho que foi assim uma coisa necessária, meu orixá me levando até aquele lugar, mas também foi uma coisa que minha mãe via que era bom para mim. Ali eu estava com outras crianças, então parece, eu também vejo absurdamente. Eu sou mãe, hoje meus filhos 20 anos, se ele me disser que vai sair de casa, eu acho que eu dou um troço. Mas dependendo da nossa situação, e aquela era a minha situação, foi importante para mim, os meus pais concordaram com isso. É isso, às vezes eu fico muito pensando sobre isso, como que uma criança de 10, 11 anos fala e acontece. Isso que aconteceu comigo, e eu falo que é muito o caminho de cada um. Era importante, aquele terreiro era importante para a comunidade, muito importante, assim como outros terreiros hoje são. Às vezes a única porta aberta. E qual era a religião dos seus pais? Meus pais não tinham religião alguma. Minha mãe não era católica, tanto é que não era batizada, não tinha religião alguma. Hoje ela frequenta a igreja, mas nunca se opôs à minha religião, porque eu nunca mudei de religião e ela sempre me apoiou. E o meu pai é minha avó, né? Depois a gente veio saber que minha avó era cultuadora de Oxum, tinha lá o terreirinho dela lá em Campos do Goitacazes, mas ele não tinha religião alguma. E como era o ambiente na escola, ou nas escolas que você frequentou? Com uma menina negra e candomblecista. Eu falo que a capoeira e o terreiro me ajudou muito a me reconhecer como mulher negra. Porque eu venho de uma relação de uma mãe branca, de um pai negro, e que muitas das vezes eu falo muito isso para os meus amigos, para todo mundo, que às vezes você vai casar, a pessoa não tem, ela ama aquela pessoa, mas ela não, às vezes não tem consciência que o filho vai nascer negro, né? Então, foi muito difícil porque essas conversas não tinham em casa. Então eu lembro a roda de
capoeira me colocando nesse lugar de uma menina negra, eu ser super diferente da minha mãe, e isso já chegaram a falar, você foi adotada, mas porque eu era diferente da minha mãe, e como não acontecia essa consciência racial dentro de casa, a capoeira e o terreiro me ensinaram muito isso. E a escola era um lugar de muita dor para mim no início, né? Porque aos 10 anos eu já estava ali dentro do terreiro, aos 13 anos me preparando para fazer minha confirmação, e aos 14 anos eu confirmo, no meio da adolescência, uma escola pública, porém com diretores evangélicos. Aí você imagina, eu ali com todos os meus signos dentro daquela escola, eu fazia muitas coisas. Eu falo que uma dessas coisas era me defender. Então, eram dias difíceis, mas dias de que eu aprendi a colocar as pessoas nos lugares, assim. E isso foi... Estudei a minha vida inteira ali, praticamente, então as pessoas começaram a entender, e eu era sempre taxada como uma pessoa negativa. Perdão, perdão. Qual foi a escola? Qual era a escola exatamente? Rachis da Glória Selim Sacker, Sim. que ficava em Santa Bárbara. Um bairro, Niterói, divisa com Niterói e São Gonçalo, bem ali na estrada mesmo, era bem divisa, e a diretora era evangélica, então eu era sempre taxada como uma criança rebelde, uma menina desobediente, embora as minhas notas estivessem sempre excelentes, mas é porque eu estava sempre ali numa defesa dos meus, que eu nem tinha consciência sobre isso, né, direitos e deveres que eu tinha na escola, porque a escola é um ambiente opressor para crianças negras, crianças de religiões de matriz africana, inclusive crianças que querem fazer capoeira, por exemplo, que é aí muito, pelo menos há 30 anos, 30 e poucos anos atrás, ali eu já tive casos de amigas não poder fazer capoeira porque os pais falaram que não podia, que era coisa de marginal, de bandido. Era isso. Era mais ou menos isso que acontecia há 30, 40 anos atrás. E como é que você se defendia, então, com esses seus colegas, desses professores, dessa hostilidade? Né? Verbalmente, molhando as crianças com extintor. Tô aqui acabando contando aqui. Eu conto isso como peraltice, né? De tipo, me xingava, me chamava de macumbeira, de preta macumbeira. E eu só conseguia me defender. Por isso eu acho tão importante a gente falar de não só religiões, mas tema sobre negritude, sobre você se conhecer, porque eu ali não me identificava com as outras crianças. Eram poucas as crianças que a gente se identificava, que nós nos identificávamos. Muitas delas, às vezes, era negra, se identificava como negra, mas era evangélica. E aí não podia andar comigo, não queria andar comigo, ou não podia estar perto de mim quando eu estava com meus signos, né? Quando eu estava ali toda ali paramentada, com meus filhos de conta, que muitas vezes eu ficava por ser criança, por necessitar. Então, a defesa era sempre verbal e acabava sempre na sala dos professores, o diretor já era uma pessoa... A sua aproximação com o samba, pelo menos de acordo com os seus dados biográficos, se deu no bairro da Engenhoca, né? Você, a partir do contato com uma série de compositores bastante considerados nessa área, né? Mas nós vamos voltar a essa pergunta no próximo bloco. Bem, no final do nosso primeiro bloco, eu adiantei essa pergunta que eu agora faço para você. Você começou, então, a adentrar, digamos assim, a área do samba no bairro da Engenhoca. E você conta que teve influência de grandes compositores do samba. Como é que foi isso? Eu falo que foi o meu despertar ali na Engenhoca, já com os meus 17 anos.
Eu tive muita. Meu pai foi um cara, um cara que me mostrou. Ele era fã de Roberto Ribeiro, um campista. Então ele tinha essa alma boêmia. Então ele me levava para todos os sambas possíveis. Mas quando eu fui morar na Engenhoca, adolescência, eu comecei a seguir o Mingo Silva. Eles tinham lá o samba Bambas de Berço, muito antigo, antes do samba da Amendoeira. A gente tinha o samba Bambas de Berço, que era ali no bairro, acontecia no bairro. Logo depois eles fizeram embaixo de uma amendoeira um samba chamado Samba da Amendoeira. E nós éramos adolescentes e seguia eles para todos os lugares. Inclusive, a primeira vez que eu fui na Pedra do Sal foi porque o Mingo Silva tocava lá na segunda-feira e eu fui para lá para ver o Mingo, né? Então era Beco do Rato, onde o Mingo ia. Eu ia porque o Mingo é ainda, né, uma figura muito importante para a comunidade, né? A Engenhoca é o segundo bairro mais populoso de Niterói, na zona norte de Niterói, um bairro rodeado de comunidade, né, de favelas, e ele era um artista para gente. Então foi uma influência direta de vê-los fazer, de inspirar. Então, esses meninos foram ali o meu primeiro contato com a roda de samba, de seguir, de fazer tudo, ir para a roda de samba e frequentar a Pedra do Sal. E a partir dali eu achei ali o meu caminho. E você se lembra do primeiro samba que você cantou? Tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Nelson Cavaquinho. É, um samba de primeira realmente, né? Agora, Fabiola, você Sim. tem graduação e MBA na área de telecomunicações. O que a levou por esse caminho? Nada a ver com o samba, nem com capoeira ou candomblé. Não, então, aos 20 anos eu fui mãe, né? Então, eu falo muito que o ser mãe me despertou para eu achar um caminho que eu pudesse ganhar dinheiro e sustentar minha família. Então, eu comecei em 2005, fiz meu primeiro curso técnico na área de telecomunicações, que era um momento onde todo o país estava ali fervendo a área técnica, né? Então, e depois, quando eu entrei na área mesmo, em 2007, entrei para a faculdade, depois MBA. Era uma área que eu trabalhei 20 anos. Trabalhei 20 anos numa única empresa, né? Única empresa não, fui indo de empresa em empresa, mas no mesmo setor, de telefonia móvel, celular. Então, assim, foi E através desse dinheiro pude me capacitar, fazer cursos de música, poder me preparar para hoje dizer, hoje eu vivo da música, hoje eu vivo da minha arte. Eu falo que foi muito importante, porque hoje, eu aplico o que eu aprendi. Engraçado, quando eu acabei de fazer MBA, eu falava, gente, eu já tô amando a música, porque eu tô fazendo MBA, e aí hoje eu vejo eu aplicando o meu MBA, a forma de gerenciar os meus projetos, né? Que nada mais é você aprender a gerenciar. Então, tudo. A única coisa que não podem tirar de você é aquilo que você aprende, né? Eu falo que tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, eu ainda utilizo. Eu utilizo ainda hoje com os meus projetos. Eu acho que, inclusive, a disciplina do que corresponde a uma empresa, tempos, prazos, eu aplico hoje na minha vida pessoal, porque eu acho que é importante a gente ter esse olhar na nossa carreira artística como uma empresa. Eu sou a minha empresa hoje, né? Então, esse MBA eu aplico hoje nos meus projetos. E você também é compositora, não é? Sim, inclusive o disco do Aurê que a gente lançou em 2021 tem música minha, o Samba de Roda é meu, é de Daniel Delavusca, né? O início faz um samba de roda para mim, onde a gente conta ali o aspecto do Aurê no quintal de Madureira. Nessa música eu falo como acontece o samba de roda e a forma que a gente tem que organizar ali o samba de roda. Então foi uma brincadeira que saiu, acabou sendo gravada no nosso primeiro disco. Então manda uma palhinha aí pra gente. Faz um samba de roda pra mim, oh. Faz um samba de roda pra mim, oh. Toque aí que eu quero ver, toque aí que eu quero samba. Toque aí que eu quero ver, toque aí que eu quero samba. No meu quintal
Gente, samba a noite inteira, risca o chão, sobe a poeira, lá debaixo da mangueira. O pessoal, pra entrar na roda é briga, mas é tudo gente amiga. Madureira, faz um samba de roda pra mim, oh. Foi uma brincadeira. Começou de uma brincadeira, eu falando pro Daniel, faz um samba de roda pra mim. E ele começou a tocar, faz um samba de roda pra mim. A gente colocou música, letra, desenvolvendo o que realmente acontece em Madureira, no nosso quintal, né? Essa brincadeira de querer entrar na roda, mas todo mundo faz na amizade. É bem, bem bacana isso, a gente explicando, botando em música aquilo que a gente vê na nossa roda. E como é que você foi parar na Pedra do Sal, o grupo Moça Prosa? Eu falo que é algo muito especial para mim, porque quando eu cheguei, a minha irmã faleceu em 2011. E o Moça Prosa foi uma. Eu já frequentava ali a Pedra do Sal, como eu falei antes, já virei frequentadora assídua. E aí a gente frequentava tanto segunda quanto sexta, uma região boêmia, né, ali na zona portuária. Saído do trabalho, a gente estava ali, até que o Wagner Silveira, que é percussionista do samba de sexta-feira, falou: vou montar uma oficina de mulheres. Eu vou chamar 11 mulheres, e eu sei que você faz aula de canto, que você gosta de cantar, você quer vir cantar pra gente? E aí eu cheguei a primeira vez e não saí mais. Estou com elas há 10 anos, completamos 10 anos. Eu falo muito que a Pedra do Sal me ajudou muito a me reconectar com a minha ancestralidade. Num período muito difícil, eu falo que todas nós chegamos ali por determinação de Xangô, né? Então eu falo muito que essas 12 mulheres, quando chegaram ali aos pés de Xangô, todas elas veio de uma maneira diferente, precisando estar naquele lugar, né? A gente se descobriu mulheres, descobrimos corpos políticos, nos descobrimos mulheres negras, nos tornamos mãe, ou algumas, né, eu já era, outras formaram suas famílias. Então foi um encontro muito especial da nossa conexão com a rua, com o samba, com aquilo que a gente via o tempo todo acontecer e a gente aprendeu a fazer, e da nossa forma, da maneira que a gente acreditava que seria bom e importante. Então foi muito importante pra gente a Pedra do Sal na nossa trajetória. Mas que trabalhos exatamente o Moça Prosa fazia? Então, nós sentávamos, a gente se reunia toda terça-feira para aprender. O que a gente aprendia? Ritmos, o que era samba de roda, o que era samba canção. A gente aprendia eu, por exemplo, que não estava dentro da roda, eu não sabia a diferença do que era um partido alto, do que era um samba canção. Para mim, eu só queria ouvir, só queria cantar e tava ali na roda de samba. Quando a gente passa a ser corpo da roda, a gente começa a olhar com outra dinâmica. A gente entende a questão do repertório, que foi uma coisa muito forte desde o nosso início. Há 10 anos atrás, quando a gente falava, nós não vamos cantar nenhuma música que diminua a mulher em qualquer situação. Pessoas, homens, em sua maioria, chegavam pra gente e falavam: vocês não vão cantar samba. E aí a gente conseguiu provar para todo mundo ao longo desses 10 anos que estamos ocupando a rua, uma questão de território muito importante pra gente, que é possível sim, que nós temos excelentes compositores, inclusive esses mesmos compositores que compuseram no passado sambas que diminuíam de alguma maneira a mulher. Eles têm outros sambas maravilhosos, que eu acho que é uma época diferente. Nessa última década, nós determinamos que nós não queríamos ouvir na roda de samba canções que nos diminuíssem. E foi isso que aconteceu. Fizemos, botamos isso, bancamos isso, porque não foi fácil. As pessoas, às vezes, chegavam na nossa roda para dar canja e cantava a música diminuindo as mulheres. E aí a gente tinha que ir ali de forma educada. É uma questão de educação. O samba é uma escola, né? Como já dizia Candeia, o samba é escola. Então, a gente ali fomos educando as pessoas que estavam ali
nos ouvindo. Hoje a nossa roda de samba, ela ocupa... Saímos da Pedra do Sal, fomos para o Lago da Prainha. Hoje a gente não está mais ocupando o Lago da Prainha, estamos em frente, no espaço em frente. Mas eu lembro do dia que a gente... a primeira vez que a gente fez o Largo São Francisco da Prainha, a gente trouxe o tema As Rosas Não Falam, e aí a gente trouxe um debate com 15 mulheres do samba, mulheres de São Paulo, do Rio de Janeiro, mulheres de esquadra, sambistas, doutoras. A Angélica Ferrarez participou. Nós tivemos as passistas do Salgueiro falando sobre esse lugar delas no samba. Então, a gente criou ali a roda de samba pra gente, mais que um movimento de você cantar e tocar, mas um movimento de você educar. Para quem vamos falar de feminicídio? A gente precisa falar para nós, mulheres? Precisamos, mas a gente também precisa trazer os homens que estão ali e nos ouvir, trocar sobre isso, né? Essas violências que acontecem, saúde mental. Eu estou falando para você temas que nós fizemos ao longo dos nossos 10 anos. Trouxemos saúde mental para a rua, falando ali da Estela do Patrocínio, né? E muito interessante porque o nosso público sempre interagiu com a gente sobre isso. Quando as pessoas começaram a perceber que nós estávamos trazendo tema como feminicídio, saúde mental, As Rosas Não Falam, falando da opressão da mulher nesse lugar do samba, as pessoas começaram a trazer pra gente temas. Olha, fala de fulana, fala vamos entrar dentro da Jovelina, da história da Jovelina, e todo mês, para mim, era uma pesquisa que eu fazia todo mês, porque todo mês a gente passava ao longo do mês falando, olha, nós vamos falar dessa mulher, e aí contando a história dela. A gente era um estudo pra gente, né? Foi para mim um estudo, estudar tantas mulheres, sendo ela do samba, sendo ela da arte, da política. Nós falamos tanto das mulheres da política quanto das mulheres cantoras. Então, pra gente foi um estudo. Então, a gente fala que somos um grupo de samba, sim, com muito orgulho, mas também somos mais que isso. Toda vez que cobram a gente muito isso, né? Sempre nos cobraram cantar muito bem, tocar muito bem. Coisas até que a gente não vê, né? Em outras rodas de samba, tantas exigências, né? E aí eu falo muito que despertaram na gente também o desejo da gente aprender muito e entrar em lugares que não é só... que a gente acha que o samba não tá falando, né? Quando a gente canta um samba, a gente já tá fazendo política, né? Só o fato de estar ali sentada, pegando um instrumento, mas a gente se descobriu um corpo político num espaço que a gente também tinha que lutar por ele todo mês, todos os dias. Então não bastava mais ser só mulher, não bastava somente fazer samba, a gente também queria falar. Então a gente descobriu o microfone também como uma forma de fazer a nossa política no sentido de educar os nossos. E eu lembro que, da primeira vez, muita gente falando, nas últimas vezes as pessoas paravam para nos ouvir. Levamos Conceição Evaristo para aquela praça, com mais de 1.500 pessoas naquele lugar. Conceição Evaristo nos abraçar e falar, contem comigo. Descer o Morro da Conceição, onde ela morava, e ele tá com a gente na roda de samba, sentar com a gente, tocar com a gente. Então, eu falo muito que aquele dia foi o dia que a gente se olhava e falava, é isso, não somos só samba. Não é que o samba é menos, mas é que a gente consegue fazer da rua e do samba uma escola, pra gente e pros outros também. Bom, haveria tanta coisa para a gente falar, mas estamos nos aproximando do fim do programa. Só queria assinalar que 2018 foi um ano marcante, porque você começou a trabalhar como escritora, participando de uma série de coletâneas, e também foi o ano inicial do Aurê. Qual a importância do Aurê para você? Olha, 2018 foi a primeira vez que eu fui para Paraty para o lançamento do Macembas e Alodês, que estou junto ali com a Jurema Werneck, mulheres incríveis no mesmo coletânea. Quando eu abri o livro, eu olhei e falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Dona Helena Teodoro, todas ali no livro, das mulheres que eu admiro tanto. E foi um ano, assim, muito marcante para minha vida, porque eu falo que o Aurê não é só uma roda de samba, ele é um sonho realizado. É um sonho de criança, de eu poder cantar e mostrar a beleza da minha religião, da religião que me salvou. Eu fico muito emocionada, porque é mais que você cantar, é mais que você
é a minha vida ali, é tudo que eu vivi de infância, de todos os temores e medos, de poder hoje levar isso para a rua em forma de música e poder estar sendo abraçado por outras pessoas, outras causas, outras pessoas. Quando a gente fala em reafricanização do samba, que é a palavra do Aurê, a gente fala desse lugar de ver pessoas cantando sambas como a gente faz, falando de samba de caboclo, falando dos sambas de terreiro, falando dos afoxés, porque na verdade isso tudo já existiu há muito tempo atrás. A gente só precisa de tempos em tempos trazer aqui, ó, estamos aqui, nós estamos nos fazendo presente. E aí ver crianças, hoje nós temos nossos afiliados que são os Aurê Mirins, lá da casa de mãe Márcia Marçal, fazendo um trabalho incrível, crianças levando arte. Então eu acho que o Aurê tem um papel fundamental na cultura dessa cidade. E para mim é o meu sonho de criança realizado. Fabiola, muito obrigado. Depoimento rico e emocionante. E você própria ficou bastante emocionada nesse final. Parabéns pelo que você tem feito até agora e o que a gente pode desejar daqui para frente é mais sucesso ainda. Obrigada, eu agradeço muito poder estar conversando com você, trocar essa ideia, falar dos nossos projetos é importante, né? É muito importante, por isso eu agradeço.